Fala pessoal, beleza? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e no vídeo de hoje a gente vai ver para você que trabalha aí com tecnologia, qual que é a vantagem e desvantagem de trabalhar uma empresa pequena ou uma empresa grande. Bom, eu já trabalhei, né, dos dois tipos de empresa, então vou compartilhar um pouquinho minha experiência aí com vocês, né? Bom, o critério que eu adotei para empresa grande seria mais ou menos aí com umas 1.000 pessoas, 1.000 funcionários, né? E se a empresa tiver mais ou menos umas 3 filiais, tá? Então acho que se tiver disso ou mais, aí eu considero uma empresa grande, tá? E então vamos lá. Então a vantagem, acho que a primeira vantagem que eu imagino é que uma empresa grande desse tamanho, provavelmente ela é famosa no mercado e ela vai contar mais assim no seu currículo do que uma empresa menor, mas principalmente porque ela é mais conhecida. Acho que seria a primeira vantagem. E também quando você trabalha com tecnologia, né, e você vai fazer sistemas para a empresa, aí ela vai ter um número maior de usuários, né? Então se você trabalha, por exemplo, vai fazer um sistema para uma área de marketing e no marketing trabalham 20 pessoas, 30 pessoas, né? Ou então talvez um melhor exemplo, uma seguradora que você tem muitas pessoas, muitos analistas de seguro, né? Então você tem muitos usuários, né? Então isso conta também quando você cria um sistema assim para os usuários dessa empresa. E se você pensar para fora, né, quando você faz um sistema que é usado por usuários da internet, aí a quantidade de usuários aí é muito maior, né? Então, numa empresa grande você tem uma chance assim maior de fazer sistemas nesse sentido, né, que você consiga ter mais usuários, né? E quando você tem mais usuários, às vezes você tem mais chance de usar tecnologia, né? Então você tem umas vantagens nesse sentido. E que mais? Quando você trabalha com uma empresa grande, aí você vai ter também mais cargos de gestão, né? Porque por uma questão de não só de TI, mas acho que em qualquer área, né? Sempre a pessoa que gerencia pessoas, ela vai ter um salário maior, né? Porque ela vai ter uma responsabilidade maior, porque isso de certa forma, né, também é uma tarefa mais difícil, né? Porque cada pessoa é de um jeito, né? Então você gerenciar pessoas sempre é mais difícil do que você gerenciar outra coisa, né? Então sempre aí que a gente vai verificar os cargos de gestão, eles vão ter mais responsabilidade e vão ser melhores remunerados, né? Mas quando você trabalha numa empresa grande, aí você tem essa hierarquia maior, né? Que você vai ter mais equipes, né? Você vai ter departamentos, você vai ter filiais, né? Então a hierarquia é maior. Então, se na área de TI você pensa em ter um cargo de gestão, né? Aí uma empresa grande pode ser uma ideia muito boa, né? Agora vamos ali para a parte dos contras, né? O que não seria interessante, né? O que seria desvantagem de você trabalhar numa empresa grande. Então vamos lá. Tá, eu tô olhando para lá porque é a minha listinha, tá? Eu anotei ali para não esquecer de falar para vocês. A primeira coisa que eu acho que é contra é o crescimento lento, né? Então a empresa é grande e às vezes para você mudar, né, subir de cargo pode demorar muito tempo, anos, tá? E também pode acontecer de você não subir de cargo, tá? Esse é o problema de você ter uma empresa muito grande, né? Como você tem uma hierarquia, você também tem um outro problema que é uma burocracia maior, né? Então você vai ter uma burocracia maior nesse meu exemplo de você subir de cargo, e você vai ter uma burocracia maior no geral, assim, tudo, tá? Então, por exemplo, imagina que a gente tá lá trabalhando dia a dia e, por exemplo,
o seu teclado para de funcionar. Né? Para você conseguir um outro teclado, às vezes você precisa acionar um outro departamento, que precisa fazer uma compra, que eles não têm estoque. Isso pode ser uma coisa bem chata, assim, bem burocrática, que numa empresa pequena você não teria esse problema. Né? Então, e essa questão da burocracia, ela se estende aí para todos os departamentos. Né? Então isso aí às vezes pode ser uma coisa que leva tempo. Né? Então aí, e às vezes tem um certo jeito de você lidar com essa burocracia aí que exige paciência. Né? Que mais? Quando você trabalha também em empresa grande, né? Apesar de você ter essa vantagem que eu falei, de você ter sistemas grandes, né? Trabalhar com bastante usuário, existe uma tendência de você não inovar, né? Uma tendência para você manter um sistema funcionando com tanta gente, é interessante para a empresa você usar uma coisa mais estável, tá? Principalmente se a empresa não é de tecnologia. Tá? Então você pega uma empresa que ela tem um foco que não é tecnologia, ela só usa tecnologia para manter o sistema dela funcionando e manter o negócio dela funcionando. Mas você pega uma empresa, por exemplo, que é de uma seguradora, o exemplo que eu dei na seguradora, então o foco dela não é ter a tecnologia de ponta, mas sim de atender os segurados, né? Então esse é um exemplo que é uma empresa que ela se preocupa mais em ter um sistema estável funcionando do que ter uma tecnologia de ponta funcionando, né? Para ela o que interessa é ter o sistema funcionando. Já se você tem uma empresa como, sei lá, uma Oracle, aí você já tem um outro objetivo, né? Mas ok, mas vamos lá, que mais? Então, outro ponto contra, que também é meio relacionado a essa questão das tecnologias mais estáveis, né, que você não vai ter tanta liberdade de escolha nas tecnologias. Né? Então, e isso até é justificável. Né? Imagina, por exemplo, um banco. Né? Você tem um banco grande que tem lá uma aplicação com back-end com Java, né? E se você tem por exemplo, todo o sistema inteiro que está baseado em Java 11, você não pode chegar lá e falar, não, agora eu quero usar essa feature nova do Java 17 porque ela é muito legal, vai economizar muito um recurso do sistema, vai ficar muito produtivo. Você não pode fazer isso porque você é obrigado a seguir as regras da empresa, né? Mas aí não é nenhuma decisão, acho que nem entra nessa parte de burocrática, né? Entra mais na parte de bom senso mesmo, né? Porque aí você está fazendo uma gestão de vários sistemas, né? Que aí entra a complexidade de você também trabalhar com sistemas de empresas grandes, né? Muita gente passou por esses sistemas, a gente entrou, saiu, né? E o sistema tem que continuar rodando, então existe uma prioridade em manter coisa estável, né? Então, quanto mais novidade você colocar lá, o risco de dar problema é maior, né? Então, principalmente em áreas do sistema lá que às vezes a pessoa nem está lá, uma parte do sistema que há anos ninguém mexe, né? Então, o pessoal fica com receio de ficar colocando novidades, né? Então, essa é uma questão muito recorrente à empresa grande, tá? Agora vamos lá para empresa pequena. Então, numa empresa pequena, o que você tem de prós, né? Quais são as vantagens aí de você trabalhar numa empresa pequena? A primeira vantagem que eu vejo, assim, até por experiência própria, né? Você tem, de certa forma, como você não tem tanta burocracia, você tem a chance, você tem, de certa forma, mais responsabilidade, porque uma empresa, às vezes, pequena, ela não te tem tantos cargos diferentes, então na parte de tecnologia você acaba virando tudo, né? Você tem, né, por exemplo, um sistema, você vai ser o desenvolvedor e às vezes você vai ser também o cara de rede, o cara de sistema operacional, você vai ser o cara de banco de dados, né? Vai ser o DBA, vai ser o cara DevOps que vai fazer deploy, então você vai ser um cara de tudo, vai fazer um pouco de tudo.
E com isso você tem um aprendizado, né? Que eu acho que é a parte muito positiva, né? E você tem uma chance de também, como você vai ter, talvez ter um sistema que não vai lidar com tantos usuários, né? Você tem a vantagem de ter tecnologias mais novas, né? Você pode usar uma tecnologia mais nova, pode usar, agora saiu o Java 17, então já quero usar um sisteminha novo para o Java 17, aí você tem essa liberdade. E muitas vezes numa empresa pequena, como também não tem essa burocracia, você consegue ter um crescimento bem rápido, né? Então, às vezes uma pessoa ela começa desenvolvendo por exemplo, em um sistema e que ela entrou no front-end, mas ela se interessou mais por back-end, e às vezes uma empresa pequena é muito fácil ela mudar de time e ela já conseguir dar resultado de uma maneira muito mais rápida que numa empresa grande. O que mais? Bom, então você também tem, como eu comentei, você tem mais liberdade nessas escolhas técnicas, né? E em alguns casos, né, você tem alguns salários, né, maiores nessas empresas pequenas, né? Talvez uma empresa grande seria uma espécie de troca, né, entre aspas, de você troca o nome de você estar numa empresa grande, você está numa empresa menor, você teria um benefício de ter um salário mais interessante. Tá? E agora a parte dos contras, né? As desvantagens de trabalhar numa empresa pequena. Talvez você trabalhe numa empresa pequena que você coloque lá no currículo e numa nova contratação ninguém conheça, né? Isso pode acontecer. Ou até passar um tempo, essa empresa feche, né? E aí enfim, aí ninguém vai conhecer a empresa onde você trabalhou, então às vezes você teve um baita trabalho nessa empresa, fez um excelente sistema e ele nem consegue demonstrar isso porque a empresa fechou, enfim. Então, e às vezes não é nem culpa, enfim, outra culpa de um gerenciamento de custo, enfim, uma coisa nada a ver com tecnologia, né? Você fez lá o time que você estava fez um sistema legal, tudo, mas por um outro motivo, uma falta de caixa, né, dinheiro, a empresa acabou fechando. Então, isso acontece, infelizmente, né, com uma empresa pequena. Né? E também seria uma desvantagem, né, como uma empresa pequena você não tem essa hierarquia, você pode não crescer muito, né? Então, quer dizer, você pode virar de um programador e você ir para um tech lead e aí dali talvez um arquiteto e talvez não dê mais para evoluir muito, porque a empresa também ela é pequena, não tem para onde crescer mais, né? Então isso talvez seria uma desvantagem, né? E talvez para quem pensa em ir para essa área de gestão, né, a empresa pequena talvez não seria o melhor lugar, justamente por você ter uma equipe pequena, né? Vamos ver se o celular vai parar de dar problema agora. Bom, vamos lá. Então, para finalizar, então aqui a ideia desse vídeo, uma sugestão minha, né? Então, o que você tem que fazer? Então, a minha sugestão é que você tenha que trabalhar em qualquer uma das duas empresas, tá? Tanto numa empresa grande como numa empresa pequena. Para qualquer uma das duas você vai encontrar tipo uma empresa pequena que é legal, uma que é pequena não é tão boa. Numa empresa grande também você vai ter uma equipe que é muito legal e às vezes na mesma empresa outra equipe que não é tão boa. Então, eu vejo assim que eu conheço perfis diferentes de excelentes profissionais que se encaixam melhor numa empresa grande, e eu conheço também outro perfil que se encaixa melhor numa pequena. Então, minha sugestão é que você pelo menos trabalhe assim alguma vez na sua vida numa empresa grande, numa pequena, e depois você decida aí qual que é o melhor para você, tá? Então, para continuar vendo vídeo desse tipo aí, se inscreve no canal e recomenda aí para os seus colegas, beleza? Um abraço e até a próxima.